pessoal? Vamos então nessa aula agora, vamos falar sobre relés, né, ou relés, tá? Vamos falar um pouco do conceito básico, né, e falar depois das aplicações. O relé ou relé é um componente extremamente importante na área de automação, tá? Na eletrônica em geral ele é extremamente importante, mas na área de automação ele é um dos componentes mais importantes que nós temos, tá? Então é importante estudar o conceito dele, tá? E como ele funciona para nós entendermos como que ele vai ser utilizado nas automações, tá bom? Então nesse material de apoio aqui que está aí para download, eu coloquei um pouquinho do histórico, tá? Do relé, tá bom? E nós vamos passar direto aqui para falar do funcionamento do relé, tá? Então, o relé, ele é basicamente um indutor, tá certo? Utiliza-se a característica do indutor, tá? Para fazer esse dispositivo eletromecânico. Como que ocorre? Então, imagina aqui, ó, aquela bobina que nós temos, né? Então, aqui eu tenho um indutor, tá? Isso daqui é o nosso indutor, tá bom? Então aqui eu tenho os enrolamentos dele, aqui eu tenho um núcleo, tá? Um núcleo aqui de metal, tá bom? Algum tipo de metal que possa ser magnético, tá? Quando nós aplicamos uma tensão aqui, uma corrente contínua, que nós já vimos, né? Uma corrente contínua, tá? Esse enrolamento aqui induz um campo magnético, né? Nesse núcleo aqui, correto? E nesse momento, uma das características dessa corrente contínua nesse enrolamento aqui e esse campo magnético é que esse núcleo aqui ele fica magnetizado, né? Se gerar um campo magnético, ele fica magnetizado. Ou seja, ele vira um ímã, tá? Isso é chamado de eletroímã, tá bom? Então ele tem essa característica aqui, tá? Muito importante essa característica. Então eu aplico uma tensão aqui, tá? Pode ser qualquer tensão contínua, tá bom? Então nós temos relés aí que trabalham em qualquer tensão. 5 volts, 2 volts, 12 volts, 9 volts, 24 volts, tá bom? Então tem várias tensões aí dependendo da característica construtiva do relé, tá? Então eu aplico uma tensão aqui contínua, tá bom? E ele vai gerar aqui nesse núcleo, esse núcleo vira um eletroímã, tá bom? É chamado de eletroímã. E aí, como que o relé é feito? Então, quando isso daqui gera um eletroímã, o que nós podemos fazer? Olha só, eu coloco uma haste aqui de metal, tá bom? Um condutor qualquer de metal aqui, tá? E aqui embaixo, isso daqui é chamado de armadura, tá bom? E aqui embaixo, ó, uma separada aqui, eu coloco um outro condutor de metal, tá bom? Então veja só, aqui eu coloco uma tensão de entrada, tá? Pode ser alternada, pode ser contínua, tá? Eu coloco uma tensão aqui que eu chamei de Vin, que é a nossa tensão de entrada, tá? Quando, olha só, esse contato aqui, ó, esses dois condutores, eles estão desconectados, tá? Eles estão abertos ali, estão separados, né? E aqui, nesse condutor aqui, eu chamei de Vout, tá bom? Então, se eu coloco uma tensão aqui e aqui está aberto, aqui eu tenho zero, não é? Então, eu não tenho nada saindo aqui, tá bom? Mas quando eu pego esse contato aqui e magnetizo ele, eu pego aqui, coloco aqui uma bateria, por exemplo, de 9 volts, isso daqui vira um eletroímã. Esse condutor aqui, ele é puxado para cá, tá certo? Ou seja, ele é puxado para baixo, o ímã aqui vai puxar esse condutor aqui. Quando ele puxa isso daqui para baixo, ó, esse contato encosta nesse de baixo. Quando isso acontece, isso permite que a corrente elétrica que entrou aqui, né, veio aqui, chegou aqui, estava parada aqui, né? Quando eu puxo aqui, quando eu ligo aqui esse ímã, puxo isso daqui para baixo, fecha a conexão aqui, a corrente elétrica pode fluir para cá, olha só, eu fechei o contato, tá certo? Então, isso basicamente que é um relé. Quando eu abro o contato aqui, ou seja, eu desligo a minha fonte de tensão aqui, o que acontece? O meu contato, essa armadura aqui, né, esse condutor, ele volta para a posição inicial dele, abre o contato aqui e para de fluir a eletricidade para cá. Tá certo? Então isso que é a característica de um relé.
Então, o que acontece é exatamente isso daqui, olha só. Aqui está um pouquinho mais especificado. Eu aplico uma corrente contínua, né? Eu tenho um campo magnético aqui que gera o meu eletroímã, puxa esse condutor para cá e a minha corrente elétrica ela flui daqui para cá, tá certo? Então eu tenho a tensão passando aqui. Tá? Olha só, aqui então, ó, o estado inicial dele era aberto, né? Esse contato aqui estava aberto. Quando eu liguei o meu relé, o eletroímã aqui, ele puxou e fechou. Eu posso ter o inverso, tá bom? Eu posso ter aqui no estado inicial dele aqui, ele está aqui encostado, né? A corrente está fluindo aqui quando o relé está desligado, tá bom? E quando eu aplico uma tensão aqui, o mesmo processo, ó, gera um campo magnético, o núcleo vira um eletroímã, o eletroímã puxa, né, essa haste aqui condutora, fazendo com que abra o contato aqui. Nesse momento, a tensão para de fluir daqui para cá, correto? A corrente para de fluir, tá bom? Então é uma característica desse. Então eu tenho esses dois tipos construtivos aqui. Esse tipo construtivo aqui nós chamamos de normalmente aberto, tá? Porque o relé no estado desligado, ele fica com o contato aberto. Se eu colocar uma tensão aqui, aqui não sai nada, né? Tá zero aqui. Esse outro aqui é o inverso, né? Se o relé está desligado, ele fica encostado aqui. Nós chamamos de normalmente fechado, tá? Esse aqui, ó, é chamado de normalmente aberto, né? E esse aqui, quando o relé está desligado, ele está em contato. Então, ele é normalmente fechado, tá bom? Normalmente aberto, normalmente fechado. É o estado inicial dele quando a bobina está desligada, tá bom? E tem aplicações. Bom, a maioria das aplicações dos relés comerciais, a gente pode juntar esses dois aqui em um único equipamento. E aí eu vou ter isso daqui, olha só. Eu coloco uma haste para cima e uma para baixo, tá? E aí eu tenho os dois contatos, ó. Então esse daqui é a minha bobina, tá desligada. Vamos imaginar aqui que ela tá desligada, tá bom? Então a tensão ela entra aqui, tá certo? O contato tá desligado, essa haste aqui, ela fica em contato aqui, tá bom? Esse de baixo aqui, tá? Desculpa, vamos inverter, né? Perdão. Então, quando essa bobina aqui tá desligada, tá? Essa haste aqui, ela não tá puxada para baixo, né? Então, ela tá aqui para cima, ela tá encostada aqui. Então essa daqui vem a corrente e passa para cá. Então esse de cima aqui é o contato normalmente fechado, tá? A bobina está desligada, esta haste vai ficar encostada aqui, então a corrente que entra aqui, ela passa nesse terminal aqui para cima, tá bom? Então tá desligada, tá? E nesse caso aqui, olha só, esse aqui está em zero, não é? Porque ela não vai estar encostando aqui. Então esse contato aqui é o normalmente aberto, tá bom? E quando eu ligo isso daqui, né, quando eu aplico uma tensão aqui, eu venho aqui e ligo, tá? Essa bobina aqui, gera o eletroímã, puxa isso daqui para baixo e liga essa situação que está escrita aqui, né? A corrente vem para cá, ela está aberta aqui, não flui para cima, como está encostada aqui, ela flui para baixo, tá bom? Então veja que eu tenho esses dois relés aqui em um único componente. E aí eu tenho três polos, né? Esse aqui que é a entrada da tensão de acionamento, esse aqui que é o normalmente fechado, ou seja, o relé está desligado, esse aqui ele está fechado, a corrente ela flui daqui para esse polo, e eu tenho esse terceiro aqui que é o normalmente aberto, né? A tensão flui para cá se o relé estiver ligado. E tem mais esses dois aqui que são os polos de alimentação da bobina, tá? Então, esse é o princípio básico de funcionamento de um relé, tá? Os relés, eles são muito importantes porque, olha só, pessoal, vamos voltar nesse diagrama aqui. Percebem que a alimentação do meu relé, deixa eu apagar aqui para limpar esse desenho. Percebem que a alimentação do meu relé aqui, ela está
isolada da alimentação da minha carga, tá? Imagina que eu quero ligar uma carga aqui, tá? E a alimentação, para ligar o relé, eu não preciso da carga, tá certo? Isso daqui que nós chamamos de acoplamento magnético, tá? Porque eu posso fazer a ligação de cargas, tá? De cargas pesadas, né? de grandes cargas, utilizando pequenas fontes de energia, tá? Isso daqui eu tenho uma proteção muito grande para o meu circuito, tá bom? Porque eu tenho os circuitos de carga e de acionamento isolados magneticamente, tá? Um exemplo aqui, ó, que eu coloquei para vocês é esse daqui, ó. Um exemplo bem simples, tá? Que é a ligação de um motor. Então coloquei aqui, imagina que eu quero ligar um motor monofásico, tá bom? De 40 amperes, tá? É uma corrente alta, tá bom? Então temos que ter bastante cuidado, né, com esse tipo de corrente aqui, porque é uma corrente alta, tá? Então, se ele é monofásico, vamos considerar aqui monofásico 127, né? No nosso caso aqui no Paraná, 127 volts para o sistema monofásico, tá bom? Então eu quero acionar esse motor aqui, olha só. Então o que eu faço? Eu pego o neutro, tá? Ligo ele direto lá no meu motor, tá bom? E o relé, o que eu vou fazer com a fase? O relé, então, eu posso olhar esse relé aqui como um interruptor, tá bom? O que eu faço? Eu pego a fase, ligo ela aqui na entrada do meu relé. Tá? Então, olha só, peguei a fase aqui, trouxe ela aqui e entrei na entrada do relé. Esse relé aqui é um relé normalmente aberto, tá? Ou seja, quando o relé está desligado, a corrente vem para cá e ela para aqui, ela não segue, porque está desligada aqui, né? Está desconectado ou desacoplado esses contatos aqui. Então, o motor está desligado. Então, olha só, então a fase aqui 127 volts, tá? Vou colocar aqui, ó, 127 volts, 40 amperes, é uma grande corrente aqui. Só que olha só, na bobina do meu relé, eu coloquei aqui, eu vou corrigir, tá? Eu coloquei aqui, ó, um relé de 5 volts, tá? Que consome apenas 20 miliamperes, é uma corrente baixíssima, tá? Então eu aplico aqui uma tensão de 5 volts, tá bom? Eu vou corrigir isso daqui, tá? Para download aí. Eu coloco uma tensão aqui de 5 volts, tá bom? E essa bobina aqui, esse indutor, ele vai consumir uma corrente de 20 miliamperes apenas. Quando eu ligar aqui os 5 volts, gera o eletroímã. O eletroímã vai puxar essa haste aqui, não é? Vai atrair essa haste aqui, ela vai abaixar. Nesse momento vai fazer o quê? Vai conectar esses dois contatos aqui. A hora que ele conecta, a corrente vai chegar lá no meu motor, olha só. E aí o meu motor começa a girar. Tá? Então tá vendo que com uma pequena corrente, uma pequena tensão, eu consigo ativar grandes cargas, tá? Isso daqui poderia ser um motor trifásico, não é, de 380 volts, entendeu? Então eu consigo fazer ligação de cargas grandes, né, de altas correntes, utilizando um circuito de baixa tensão e baixa corrente, tá? Então imagina que se daqui for um interruptorzinho, você vai ligar aqui, né? Você não corre o risco de levar um choque da rede, tá? Por quê? Porque você está isolado magneticamente desse teu circuito de potência aqui. Então isso aqui nós geralmente chamamos, isso aqui é o circuito de comando e aqui seria o circuito de potência, tá? Então isso daqui é uma aplicação muito importante dos relés. Bom, alguns tipos comerciais de relés que nós vamos trabalhar. Esse daqui é um tipo bem importante atualmente, tá? Ele vamos dizer assim, ele é relativamente novo. Então aqui eu tenho um conjuntinho de 2 relés, esse daqui é um, esse daqui é o outro, tá? São 2. Notem aqui que as entradas deles aqui, ó, são 2 também separadas. Esses 3 parafusos é para esse aqui, e esses 3 parafusos aqui é para esse aqui, tá bom? Então eu tenho um conjuntinho aí de 2 relés, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Vou aumentar um pouquinho aqui. Olha só o símbolo aqui, que está dizendo o seguinte, ó, que para esse relé aqui, vamos analisar somente esse relé aqui, tá? Que esse parafuso com esse aqui, essa conexão,
Ó, esses dois aqui estão conectados, tá? Então esses aqui seria normalmente fechado, ou seja, o meu relé desligado, do jeito que está aqui a plaquinha, eu ligo um fio aqui e um fio aqui, eles vão estar conectados, tá bom? Então se a minha fonte de tensão de 127 entra aqui, ela sai desse lado aqui, tá? E esse outro aqui, entre esse aqui e esse aqui, ele é normalmente aberto, tá? Então quando o relé está desligado, esses dois contatos aqui também estão desligados, tá? Então, à medida que eu ligo esse relé, ele fecha o contato interno aqui e vai ligar esses dois e desligar esses dois aqui, tá bom? Veja só o exemplo aqui, né? Vamos voltar aqui, ó. Quando eu ligo ele aqui, esse de baixo, ele desliga o de cima, tá bom? Liga um, desliga o outro, tá? E é isso que vai acontecer aqui, tá bom? Aonde que entra a alimentação desse aqui? Nesses pininhos que aparecem aqui. Esse tipo de relé aqui é utilizado em automação, tanto automação residencial quanto automação industrial, tá? O que eu teria aqui? Por que tem 4 pinos? 2 pinos aqui é alimentação de 5 até 12 volts. Opa, minha letra aqui não ficou legal, tá? Uma alimentação de 12 volts, tá? E esses 2 pinos aqui é o comando, é o sinal do controlador, que nós falamos já na aula passada. Lembra lá do controlador, do CLP, né? Então eu posso pegar o sinal. Então aqui eu coloco a alimentação, 12 volts. Coloco uma bateria aqui, alguma coisa. Então fica alimentado aqui. Isso aqui vai mandar o sinal, tá? Então esses relés, eles são controlados eletronicamente, tá bom? Não somente por tensão. Então a fonte fica ligada aqui 12 volts e aí vem um sinal. Então dá um sinal aqui, aciona o relé, dá um sinal aqui, desliga o relé, tá bom? Então isso aqui normalmente é acoplado em algum tipo de controlador. Esse módulozinho aqui é muito utilizado em Arduino, não é? Que nós já comentamos aqui lá no começo do curso, tá? Mas nós vamos fazer alguns exemplos de automação utilizando Arduino. Mas pode ser utilizado também em CLPs, tá? CLP, vamos ver para frente um pouquinho que CLP ele já tem algumas saídas já que tem relé, então a gente, na maioria dos casos, essa plaquinha aqui não é necessária nos CLPs, tá bom? Mas ela pode ser utilizada, tá? Tem um outro tipo de relé aqui, olha só, tem esse relé aqui, ó, os contatos aqui, ó, NO, normalmente aberto, né? Vem do inglês normally open, né? E NC, que é o normalmente fechado, normally closed, tá? Então esse aqui é o normalmente aberto, NA, e esse aqui é o normalmente fechado, tá bom? Esse aqui é um relé térmico, tá? A gente entra aqui com as fases, né? As saídas aqui, mas normalmente esse daqui é ligado, tá? Em motores, tá bom? E ele faz o controle térmico desse relé, esse relé aqui, tá? Ele se tiver uma sobretensão ali, uma sobrecorrente que gera aquecimento nos terminais do motor, esse relé aqui ele atua abrindo os contatos e desligando o motor, tá? Esse aqui é um relé automotivo, tá bom? Ele tem até aqui, ó, vem até aqui o esqueminha de ligação dele, ó. Então você tem 12 volts aqui para ligar as bobinas, ó. 85 e 86 é o que? A ligação da bobina, tá? Então você vai ligar a bobina aqui. Aí você tem o 30, é o que? A entrada de energia, tá bom? Entrada de energia, tá? E o 87, ó, é o contato normalmente aberto, ó, tá vendo aqui que ele fica aberto. Quando o relé está desligado, esse contato aqui está aberto. E o 87S aqui, ele é o contato normalmente fechado, então ele fica ligado esse contato aqui. É muito utilizado isso daqui em carro, tá bom? Esse relé aqui é um relé automotivo, mas veja só que é o mesmo princípio de funcionamento. E temos aqui um módulo de relé também, tá? Esse módulo aqui é exatamente aquilo que nós vimos aqui quando eu falei de Arduino, tá? É basicamente a mesma coisa. Aqui eu tenho dois relés, a maioria tem muitos aqui que vem um apenas, tá? Mas se eu quero fazer uma automação de várias cargas,
a gente utiliza um módulo. Esse aqui tem 16 saídas, tá? E olha só, aonde que controla as saídas? Isso aqui, ó. Isso aqui nós ligamos lá no nosso controlador, no nosso CLP, no nosso Arduino, não é? Uma tensãozinha aqui de 5 volts, esse daqui trabalha, uma tensão pequena, né? E isso daqui, o nosso CLP, o nosso Arduino, faz o controle do acionamento de cada um desses relés aqui, tá? Então tem 16 relés. Isso daqui é muito utilizado atualmente, gente, em automação residencial, né? Fazer ligar, para você ligar a lâmpada, desligar a lâmpada, né? Você pode colocar uma lâmpada aqui, uma aqui, uma aqui, então você pode controlar várias coisas. Fazer ligação de ventilador, ar-condicionado, né? Ar-condicionado aí precisa de um módulozinho infravermelho, né? Mas também pode fazer utilizando isso daqui, né? Então, ligação de tomadas, não é? Então você pode fazer muita coisa com isso daqui, com essa plaquinha aqui. Então, veja só, não é essa plaquinha que controla, tá? Isso daqui é só os relés, tá bom? Essa plaquinha aqui para controlar o relé. Abrir e fechar o relé, como que eu faço? Eu tenho que usar um controlador ligado nessa plaquinha aqui. Aí seria o Arduino, o CLP, tá bom? Alguma plataforma, algum microcontrolador que nós vamos ver mais para frente, tá? Bom, agora nós vamos ver o funcionamento básico desse. Eu vou construir aqui agora para vocês um relé bem básico e mostrar o princípio de funcionamento, como que gera esse eletroímã, tá? Vamos para a nossa bancada aqui agora. Então vamos lá, pessoal, vamos ver um pouco na prática aqui como que funciona, né, o princípio básico de um indutor, né, de um eletroímã, e como que ele é utilizado para gerar aqueles relés que nós acabamos de ver, que vão ser muito importantes nas nossas aplicações de automação, tá? Então, primeira coisa, eu peguei aqui um parafuso, certo? Então tá aqui, ó, peguei um parafuso, né, metálico aqui normal, tá bom? E peguei um fio de cobre esmaltado, tá? Isso é muito importante aqui. Então um fio de cobre esmaltado, porque esmaltado ele não tem contato elétrico, tá? Ele é um esmalte aqui que é um isolante, então é um fio isolado. Eu peguei nesse parafuso aqui, eu dei aproximadamente 55 voltas nesse parafuso aqui, tá? E aí nós vamos aplicar uma tensão, na verdade eu vou aplicar aqui com vocês vários níveis de tensão, tá? Para ver o que acontece nesse parafuso aqui, tá? Então vamos ver aqui inicialmente, né? Ou seja, não está ligado, não tem nada aqui, o que acontece aqui. Então vamos lá, vou pegar esse parafuso aqui, ó, peguei uma fonte, né? A fonte que nós já vimos aqui. Eu vou aplicar aqui então 5 volts nos terminais dessa bobina que nós acabamos de fazer, tá? Então veja só, aqui eu peguei alguns preguinhos aqui, só para nós fazermos alguns testes, tá bom? Ó, se eu tocar aqui, não acontece nada, tá? Ó, ele vai puxar um pouquinho aqui porque eu já tinha magnetizado, mas então, ó, ele com mais de um aqui, não acontece nada, tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou aplicar uma tensão aqui de 5 volts nos terminais dessa bobina, tá? Dê uma olhada aqui no nosso indutor. Então, olha lá, já há ali um consumo, né, uma queda de tensão sobre essa bobina aqui, sobre esse resistor, certo? Então existe uma queda de tensão ali. Notem que, ó, que eu tirei, voltou aqui para os 5, né, ou seja, a tensão da fonte, eu aplico aqui, então tem uma tensão aqui sobre essa bobina, né, e tem uma queda de tensão ali. Agora eu vou pegar aqui sobre esse parafuso aqui, esse prego, olha só. E eu tenho aqui um eletroímã, né? Vamos ver se consegue pegar mais um, olha só. Consigo pegar um, né? 2 não consigo, ó. Mas veja que gera um campo magnético aqui, gera um eletroímã, tá? Então eu tenho aqui um eletroímã formado por essa bobina aqui, tá bom? Então olha só o efeito aqui. Nós vimos que quando eu tiro a tensão, existe ainda um campo magnético que vai se dissipando aos poucos, tá certo? Então esse campo magnético permanece aqui por um tempo, né? Agora nós vamos fazer o que? Vou aumentar a tensão da fonte aqui, para nós vermos o que acontece. Vamos colocar aqui 12 volts, tá? Então vou aplicar aqui, olha só, vou ligar a minha bobina, apliquei os 12 volts, vamos lá.
meu eletroímã continua funcionando aqui. Veja agora, olha só, como eu aumentei a tensão, o meu eletroímã ele ficou mais forte, olha só, agora eu consigo levantar 2 desses pregos aqui junto, né? Com 5 volts eu não consegui. Então, a intensidade do campo magnético ele depende do número de voltas na bobina e da corrente da tensão elétrica aplicada na bobina, tá? Então agora eu vou deixar essa bobina aqui e vou pegar essa outra bobina aqui que eu fiz também. Mesma coisa, peguei um parafuso semelhante, né? Então tá aqui um parafuso metálico, né? E enrolei, só que agora eu dei mais voltas. Essa bobina aqui, se eu não me engano, tem aproximadamente 120 voltas, né? Nessa bobina aqui, tá? Então vamos fazer a mesma coisa, eu vou aplicar aqui a mesma tensão de 5 volts, né? Nessa bobina aqui, começar com 5 volts, tá? Ó, ela está descarregada, tá vendo? Não tem magnetização nela. E vamos ver aqui agora o que acontece. Então eu aplico aqui, faço a conexão aqui e aqui, certo? Então vamos lá, olha só, com 5 volts, como eu tenho mais enrolamentos, vejo que essa bobina aqui está um pouquinho mais forte do que aquela anterior, ó. Que eu já consigo levantar 2 pregos, né, com essa bobina aqui. Olha lá, desliguei a tensão, para de gerar o meu eletroímã. Então vamos fazer a mesma situação, vamos aumentar aqui a tensão agora para 12 volts. Vamos ver o que acontece, vamos ligar aqui, olha só. Vamos fazendo as ligações aqui, olha só. Eu já consigo pegar os 3 parafusos aqui. Olha só, eu consigo erguer todos os parafusos aqui, os pregos, né, com esse parafuso. Viram só? Desliguei aqui, parou de funcionar. Então isso daqui que é o funcionamento de um eletroímã, tá? E esse é o princípio de funcionamento de um relé. Então o que acontece? Como que o relé funciona? Como nós vimos naquela, acabamos de ver no material, né? Então eu tenho uma haste, eu tenho uma bobina, tá? Chamado de bobina, né? do meu relé, e eu tenho uma haste aqui em cima, onde tem o contato. Então quando eu magnetizo a bobina, ele puxa essa haste para baixo, certo? Fecha ou abre o contato, tá bom? Quando eu desmagnetizo a bobina, uma mola que tem aqui puxa novamente para o estado inicial. Esse é o princípio de funcionamento de um relé, tá? Então, peguei aqui, olha só, tem um relé aqui para mostrar para vocês, tá bom? Eu tenho aqui, olha só, um relé, que é um relézinho de Arduino, uma plaquinha de Arduino, como eu mostrei para vocês, né, lá no material, eu tenho essa daqui. Então, um módulozinho de apenas 1. Então, a bobina é esse aqui. Aqui é a conexão do controlador, né, que vem lá do nosso CLP ou do nosso Arduino, do nosso microcontrolador que nós vamos utilizar para fazer alguma automação. E aqui são as entradas, tá? Então, veja que eu tenho 3 conexões, 3 parafusos aqui de conexão. Nesse caso aqui, ó, se eu olhar aqui embaixo desse relézinho aqui, eu vou ver aqui o diagrama de conexão, tá? Ele vai mostrar para nós aqui. Então no meio seria o comum, é a entrada, né? Desse lado aqui é o normalmente fechado, ou seja, está fechada essa conexão quando a bobina está desligada. Então se eu conectar nesse do meio aqui e nesse aqui, eu vou ter passagem de corrente aqui, tá bom? E esse lado aqui é o normalmente aberto, ou seja, se eu conectar aqui no meio e aqui desse lado aqui, só vai ter passagem de corrente quando eu ativar a minha bobina. Ela vai fechar o contato aqui, permitindo a passagem, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês como que nós faríamos, ainda nessa aula eu não vou mostrar a prática, mas só como que seria a ligação disso daqui em um motor, tá bom? Então vamos lá, então nós temos aqui, olha só, eu tenho um motor elétrico aqui, esse motor aqui é um motor de bomba, tá? Bomba de água, então ele é utilizado para bombear água. Vamos imaginar que eu quero fazer aqui, esse motor aqui não está funcionando, tá bom? Mas só para vocês entenderem como que seria a ligação. Eu quero fazer aqui a conexão, ou seja, o controle dessa bomba aqui, tá? Eu quero ligar e desligar ela, vamos dizer assim, automaticamente, tá bom?
dado algum tipo de instrução, tá? Eu só quero mostrar para vocês como que seria o processo de ligar. Bom, vamos considerar que eu vou utilizar uma plataforma, um Arduino que seja, tá bom? Um microcontrolador qualquer, para fazer a automação dessa bomba de irrigação ou para encher alguma caixa, tá bom? Eu quero aqui. Então essa bomba tem as especificações. Aqui em cima aqui tem a especificação dela que vai falar que ela é para ligar a 127 ou 220 volts. Ela pode trabalhar com as duas tensões. Então nós vamos ligar ela a 127. Vamos considerar que essa fonte nossa aqui, só por exemplo, ela é uma fonte de 127 volts, tá bom? Só para considerar aqui. Então o que eu faria? Então, ó, 127 volts, eu teria aqui o fio de fase e esse daqui seria o fio de neutro, tá bom? Então como que nós faríamos a ligação? Olha só, nesse meu relé aqui, eu quero ativar essa bomba dando algum comando, tá? Esse comando pode vir de um botão, eu posso ir lá apertar um botãozinho, liga a bomba, pode vir eletronicamente, algum sensor avisando, ó, tá na hora de ligar essa bomba aqui, tá um relógio, algum sensor de nível, tá bom? Alguma informação que vai mandar, vai dizer, ó, tem que ligar a bomba. Então, para onde que esse sensor, esse controlador vai mandar o sinal? Ele vai mandar o sinal aqui para o relé. Ele vai mandar o sinal aqui, dizendo para o relé, ó, fecha o contato, né? Ou seja, ativa a bobina. Quando ele ativar a bobina, o contato que estava aberto aqui vai fechar, tá? Porque a bobina vai entrar em ação, ele vai fechar. Então eu vou ligar isso daqui no contato normalmente aberto. Então olha só, aqui eu tenho os fios de ligação do motor, tá? Mas, professor, mas por que eu não ligo, né, o motor direto na saída lá do meu controlador, em vez de passar por aqui e passar? Porque o meu controlador, ele tem uma tensão ali nas portas de saída, normalmente na casa de 1000 amperes. É uma tensão pequena, é uma corrente pequena. Se eu colocar esse motor aqui, que vai utilizar aqui 2 a 3 amperes, ele vai queimar a saída do meu controlador. E pode ser que eu tenha um motor maior, tá? Existem motores aí de 20, 30 amperes, tá? Ele vai torrar a saída do meu controlador. Mas essa bobina aqui, esse relé aqui, olha só, a especificação dele aqui diz o seguinte, ó, ele suporta até 10 amperes em 125 ou 127 volts, tá? E também 10 amperes a 200 até 280 volts, 250 volts, entendeu? Então ele aguenta uma alta corrente e uma alta tensão aqui. E o meu contato aqui, o meu comando, o meu controlador, ele fica isolado magneticamente da minha carga. Então não tem problema, perigo de queimar. Então o que eu faria? Eu pegaria o meu neutro aqui, ligaria no neutro aqui, ó. Então veio lá da minha fonte, lá da tomada. Opa, escapou meu fio aqui. Tá? Eu ligaria direto no motor aqui, para esse motor monofásico, tá bom? E aí eu pegaria a fase que entraria no motor e colocaria no contato normalmente aberto desse motor aqui. Encaixaria ele aqui, tá? Parafuso aqui, tá bom? O meu controlador vai conectado aqui, né? Nós ligaríamos ele aqui. E a saída de energia, a fase da minha rede, que no nosso caso é esse vermelho, eu veria e ligaria aqui nessa outra entrada, tá? Então a bobina está desligada, esse contato aqui está aberto, o motor não funciona. Quando eu mandar o sinal aqui para esse relé, a bobina vai atuar, vai fechar o contato e o motor vai ligar. Até quando que ele vai ficar ligado? Até eu mandar um outro sinal aqui, uma outra informação, mandando a bobina desligar. Quando ela desliga, ele abre o contato, o motor para de funcionar. Então, basicamente, é assim que nós utilizaríamos. Isso daqui seria a ligação prática daquele esquema que eu mostrei para vocês ali anteriormente, tá certo? Então, é importante que nós entendamos o funcionamento de um relé, a aplicação dele, para que nós consigamos fazer as automações que nós vamos utilizar daqui para frente, tá? Na próxima aula nós vamos falar de sensores, tá bom? Os sensores que vão receber comando, mandar comando aqui para o nosso relé para ligar ou desligar algum tipo de carga, tá bom? E também uma aula importante. Depois que nós tivermos esse conceito
teórico de praticamente todos esses elementos, ou de boa parte dos elementos, nós vamos vir aqui e fazer uma automação prática. Eu vou pegar uma bomba dessa, um motor desse aqui, vou pegar um módulo desse aqui, esse módulozinho que nós estamos trabalhando aqui, e um Arduino e um sensor. E eu vou mostrar para vocês como que nós vamos integrar tudo isso para fazer uma automação. Tudo bem? Então, pessoal, o material de apoio está aqui. Deem uma lida, deem uma estudada nesse material e dúvidas, mandem comentários aí, eu mandei e-mail para mim, tá bom? Então, até a próxima aula e bons estudos.